Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo aqui à nossa meditação da quinta-feira da quinta semana do tempo da Santa Quaresma. Se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. Nós iniciamos esse momento de oração, investindo tempo para a nossa oração, nos dispondo nesse momento a acalmar o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, buscando silêncio e buscando o ambiente sempre mais propício para esse momento da nossa oração. Por isso refaço agora os passos da minha oração, segundo o método de Santo Inácio, procurando primeiramente um tempo em que me dedico para isso, procurando também um espaço que é um local adequado, livre de aparelhos eletrônicos, de barulho, em que eu possa de fato, no silêncio, me dispor ao encontro com o Senhor. Nesse momento, ajuda bastante tomar consciência do nosso corpo, do lugar onde estamos ocupando o espaço, a cadeira, o nosso corpo, as partes do nosso corpo que tocam os lugares onde ele está apoiado, os pés apoiados no chão, a coluna, na medida do possível, numa posição mais ereta, e você tomar consciência da sua respiração, desse movimento do ar que entra e que expande os seus pulmões, preenchendo os seus pulmões, desse ar que sai, esvaziando-se dos pensamentos que possam ser distrações, esvaziando-se das preocupações que possam nos atrapalhar nesse momento, e assim nós vamos desacelerando para, de fato, nos dispormos ao encontro com o Senhor. Fazendo os passos da oração inaciana, com bastante consciência que quero traçar sobre mim o sinal da cruz, abrindo-me a esse mistério de Deus que se revelou ao longo do tempo nas pessoas divinas. Por isso, abrindo-se ao mistério da Trindade Santa, é que traço de modo bastante consciente sobre mim o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Já no início da minha oração, faço o pedido da graça. A cada semana, um pedido específico nos acompanha ao longo de toda a semana. Por isso, façamos agora a graça que pedimos essa semana. Senhor, concede-me ânimo e generosidade para, em tudo, amar e servir, sendo fiel e permanecendo contigo na luta, a fim de participar igualmente da vitória. Permanecer com o Senhor na luta para participar com Ele da sua vitória. É o pedido da graça que nós formulamos ao longo dessa quinta semana. Também faço minha oração de oferecimento, oferecendo ao Senhor, nesse silêncio da minha oração, os meus pensamentos, os meus desejos, os meus sentimentos, todas as minhas operações, para que tudo seja guiado pelo Espírito Santo de Deus e que Ele possa ordenar a todas essas realidades para o serviço, o louvor e a adoração da sua divina majestade.
também trago muito presente para esse momento da oração minhas preocupações, aquilo que faz parte da minha vida hoje, o que está presente no meu coração nesse momento, eu também trago para esse momento de oração. E também os obstáculos, as barreiras, aquilo que tem, de algum modo, me atrapalhado nesse momento, no meu caminhar, principalmente na quaresma, nesse retiro quaresmal. Eu quero trazer também isso muito presente para que o Espírito Santo de Deus possa transformar. E assim eu vou tomando consciência de que estou diante da presença do Senhor. E esse próprio Senhor quem vai me propondo o caminho que deve ser seguido. De modo então que nesse momento da oração eu possa sempre, pouco a pouco, me colocar diante da presença do Senhor, seguindo aquilo que Ele vai me propondo, parando, saboreando tudo aquilo que é fruto do que eu estou experimentando nesse momento, onde posso encontrar maior possibilidade de crescimento, seja meu crescimento espiritual, como também o meu crescimento humano. E a partir disso nós queremos escutar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é exatamente o finalzinho do capítulo 8 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 51 a 59. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: naquele tempo, Jesus disse aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Você pode parar esse vídeo, pausá-lo e ler esse texto pelo menos mais 2 ou 3 vezes. Isso com certeza te ajudará a, de algum modo, perceber detalhes da cena, daquilo que está acontecendo e permitir que a palavra de Deus possa trazer ainda mais luzes para a sua vida. Uma vez que relemos o texto,
podemos agora visitar alguns pontos do texto evangélico que poderá nos ajudar nesse momento de oração. Nós estamos no final do capítulo 8, que tem nos acompanhado ao longo de vários dias. Jesus começou esse capítulo 8 tendo os fariseus que apresentam para ele a mulher pecadora, a adúltera, onde eles acham que ela deveria ser apedrejada. Jesus, naquela frase que acredito eu todos nós conhecemos, vai dizer, vai abaixar e vai começar a escrever alguma coisa que ninguém sabe ao certo o que significava, mas as pessoas vão saindo uma a uma, aqueles que queriam tirar a pedra na mulher, ele então vai dizer: onde estão os que te condenavam? É interessante que hoje nós estamos no final desse mesmo capítulo. E se lá no início queriam atirar pedras na adúltera e desistiram disso, agora querem atirar pedras no próprio Jesus. Na sequência do que nos era proposto ontem, hoje Jesus afirma de um modo bem categórico aos judeus: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Uma tal consideração é promotora de vida e de vida em abundância para aquele que crê, para todo aquele que lança luz sobre a situação, no mínimo, instigante e constrangedora para os judeus. Nesse desejo de negarem o Senhor, nessa obstinação de negarem sua origem e também a sua fonte de vida, eles acabam por afirmar ser a verdade aquilo que eles não querem admitir. Ou seja, quando eles perguntam: és maior que o nosso pai Abraão? Na verdade, aí eles já encontram evidentemente o caminho da fé. O caminho da fé de reconhecer que Jesus é sim maior do que Abraão. Na verdade, as profecias apresentadas para Abraão, elas se realizam em Jesus de Nazaré. Eles encontram o caminho, se torna claro, evidente, só que eles não aceitam a isso como verdade para eles. Para tornar essa situação ainda mais acirrada, essa discussão a respeito de Jesus, de quem Jesus é, Jesus deixa ver que é revelando a sua identidade. Ele mesmo vai arrematar isso dizendo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, portanto, complementa aqui com algumas indicações para os ajudar a seguirem no raciocínio e até mesmo a aderirem, ainda que pelo modo mais simples, o da compreensão intelectiva. Jesus quer que eles, pelo menos, assumam, ainda que seja somente com a razão, com o intelecto, mas isso não funciona, isso não acontece. Uma vez mais, nós percebemos então esse sentido da autorrevelação de Jesus. Esse Deus que lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 14, vai se revelar a Moisés como o Eu Sou, agora se revela em Jesus. Jesus, de novo, vai repetir essa autorrevelação. Eu sou. Tão caro ao Evangelho de João e que aparece aqui mais uma vez. Dessa vez, essa expressão eu sou, ela não vem acompanhada de nenhum outro predicativo, como as outras vezes vinha
eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou... Agora vem simplesmente, sem predicativos, eu sou. E por que será isso? Isso é porque não necessita mais de complemento, uma vez que toda essa discussão entre Jesus e os judeus, ela está como que atestando algo muito maior, a necessidade da adesão pessoal com a resposta de cada um ali, que seja clara e afetiva. Aquele que crer e guardar esta palavra tem a vida. Jesus faz a sua autorrevelação e deixa claro que aqueles que crerem na sua palavra, eles terão a vida eterna. Os judeus, porém, tinham ouvidos e tinham olhos para ouvir e para ver, mas não escutavam e tampouco enxergavam. Os judeus preferiram pegar em pedras para lapidar Jesus e afastar assim qualquer evidência do que pudessem tocar ou sentir. Com esses corações enrijecidos, duros, não puderam crer nem reconhecer a verdade e a glória do Senhor que estava ali, manifestando-se diante de cada um deles como um sinal sensível e eficaz do poder do próprio Pai, que por meio dos sinais realizados por Jesus manifestava sua salvação ao seu povo. De fato, o risco de morrer de fome e de sede diante de um banquete, de um manancial, é enorme. Pior ainda, quando não se saciam a fome e a sede próprias, negando também a possibilidade aos outros. Estar diante de um banquete e morrer de fome é algo escandaloso. Mas quando nós ainda, além de não queremos participar do banquete, impedimos os outros de participar, isso se torna algo ainda mais grave. O Senhor vem a nós, Ele vem a todos, como nos disse recentemente o Papa Francisco na Jornada Mundial dos Jovens em Lisboa. Penetrar afetivamente a verdade desta palavra, assumir essa palavra e viver essa palavra até as últimas consequências é algo profundamente exigente. Pede de cada um de nós coragem, pede de cada um de nós uma sensibilidade cada vez mais alargada para reconhecer a força da personalidade divina, para reconhecer o amor de Deus por nós e a vida que gera em nossas vidas pelo bem de todos. Algumas palavras com relação a esse texto que nós escutamos e meditamos a partir do Evangelho de hoje. Uma vez que ponderamos, que essa palavra possa nos ajudar agora, nesse momento de oração. Que você possa reconsiderar esse texto do Evangelho de hoje. Que você possa, nesse momento, de algum modo parar nos diversos pontos que essa palavra possa falar ao seu coração. Sinta os apelos afetivos dessa palavra. Não capte a palavra somente com o intelecto, com a inteligência, mas deixe que essa palavra, antes de tudo, atinja os seus afetos, os seus sentimentos,
o seu coração. Jesus está no Evangelho de hoje com muita coragem, com muita firmeza, com muita convicção, afirmando que é preciso guardar sua palavra e que todo aquele que quer guardar a sua palavra vai conhecer a vida plena, a vida abundante, a vida eterna. Experimente essa vida abundante que vem das palavras do Senhor. Experimente essa vida que jorra da coragem e do destemor de Jesus diante daqueles que o perseguem, diante daqueles que estão obstinados em matá-lo. Contemple também a atitude dos judeus nesse Evangelho. Observe seus semblantes, seus rostos, seus olhares. Que pensamentos estão nesse momento presentes na vida desses que se recusam a acolher aquele que se apresenta como fonte de vida eterna? Sentimentos de recusa, de ódio, de indignação, de raiva, tão contrastantes aos de Jesus, de vida, amor, perdão, reconciliação. Contemple o olhar de Jesus. Olhe para Ele, converse com Ele. Contemple o olhar dos judeus. Identifique-se com eles. Com quem eu assumo a pele? Será que me coloco na pele de Jesus? Fonte de vida para a vida eterna? Será que me identifico e coloco na pele do grupo dos fariseus ainda tão fechados, ainda tão obstinados nas suas próprias tradições, que ao invés de acolher a Jesus, querem lançar pedras à sua pessoa? Por que esses ecos ressoam agora forte dentro de mim? O que será que esses ecos que a palavra de Deus me provoca querem me dizer? Por que será que a palavra do Senhor me interpela, me questiona nesse momento? Quais são os questionamentos? Quais são as interpelações? Quais são as luzes que essa palavra é capaz de lançar na minha vida, nesse momento da minha oração? Não basta reconhecer Jesus de um modo racional, de um modo intelectivo, ou seja, somente a partir da minha inteligência. Não é somente com a inteligência que eu acolho que Jesus é o meu Senhor. É preciso muito mais do que isso. É preciso fazer o exercício de descer da cabeça para o coração. Ser discípulo de Jesus é preciso fazer a viagem da cabeça para o coração. É preciso compreender que Jesus é o meu Senhor, mas antes de tudo é preciso sentir-se amado, é preciso sentir-se querido e é preciso amá-lo com todas as nossas forças, com toda a nossa inteligência. Portanto, fazer a viagem da cabeça para o coração. Como me vejo nesses esforços de não ser um cristão somente com cabeça,
de entender coisas sobre Jesus, mas até que ponto, de fato, os meus esforços me ajudam a senti-lo presente dentro de mim, na minha própria vida. Será que tenho crescido nesse sentido? Será que esse tempo da Quaresma tem me ajudado a formar esse coração de discípulo que ama o seu Senhor? Aí está a sede da decisão e do discernimento. O nosso coração, isso que nós chamamos de coração, é a sede de tudo aquilo que tem a ver com as nossas decisões. Quando nós temos que tomar decisões, mais do que com a cabeça, é claro que nós raciocinamos e pensamos, mas nós as tomamos muito mais com os nossos afetos, com o nosso coração. E o nosso discernimento, nossas dúvidas tantas vezes, o que será que eu devo fazer isso ou fazer aquilo? E peço a Deus que me dê esse discernimento. Esse discernimento também acontece muito mais aqui no coração do que de fato na cabeça, no nosso raciocínio. Aqui no coração acontece tudo o que é de mais importante. Aqui no coração se depositam os nossos grandes tesouros. O relacionamento com Jesus, portanto, mais do que ser intelectivo, ele é afetivo. E por isso, quando ele se torna afetivo, quando ele mobiliza os meus afetos, ele se torna também efetivo. Ou seja, uma vez que eu amo e que me sinto amado por ele, eu vou trabalhar de modo efetivo no mundo para a construção desse amor. Portanto, dos afetos, nós passamos para atitudes muito concretas e efetivas na nossa própria vida, principalmente as atitudes de defesa e de guarda a partir da própria vida, garantindo assim a vida que é o próprio Jesus, na vida nossa, na minha própria vida, na vida do meu próximo, na vida do meu irmão, na vida do mundo, na vida do planeta, na vida de tudo aquilo que está à minha volta. Trata-se de um reconhecimento pessoal, mas que nos abre ao mundo e a todos. A minha oração nunca pode me fechar em mim mesmo, mas a oração autêntica é aquela que me abre o meu ser para o outro, abre o meu ser para o mundo, abre o meu ser para Deus, concretizando-se num bem sempre mais universal e comunitário, ou seja, eu me torno um ser para todos, todos e todos. Vamos terminando esse momento de oração, pedindo ao Senhor que acorde o meu coração, que Ele desperte aquelas fibras do meu coração que tocam a minha afetividade, que reconheça de onde emana a vida. A vida jorra, não tanto da nossa cabeça, da nossa razão. Nós queremos sempre ter razão, sempre em tudo, mas a vida emana, a vida brota das fibras mais profundas do nosso coração. Preciso ser capaz de sentir e saborear a presença do Senhor, a presença de Deus, para mais amá-lo e servi-lo. Vou repetir, preciso
cada vez mais saborear a presença do Senhor, sentir e saborear a presença do Senhor para cada vez mais amá-lo e servi-lo. Reflito agora interiormente sobre tudo isso. Agradeço esse momento de oração. Deixo que o meu coração se enche de gratidão por me dispor ao encontro com Ele, pelo desejo de saborear a Sua presença, de me nutrir com ela, para que ela possa verdadeiramente me ajudar a amar os meus irmãos e a fazer da minha vida serviço generoso a Ele, ânimo e generosidade no serviço aos meus irmãos. Reflito que pensamentos estão mais presentes nesse momento da minha oração. Que sentimentos o Espírito Santo deixa aflorar são predominantes nesse momento? Que desejos a palavra do Senhor desperta dentro de mim, nesse momento de minha oração? Nesse silêncio acolho essas emoções, acolho tudo aquilo de bom que o Espírito Santo está mobilizando, movendo dentro de mim. E pego o meu caderno e faço minhas anotações. Reflito inteiramente, agradeço e anoto para tirar maior proveito de tudo aquilo que estou vivenciando nesse momento. Lembrando que estamos cada vez mais perto da fonte da vida. Termino esse momento com a oração de agradecimento, rezando: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você puder, no final do vídeo, se você gostou do vídeo, dá um joinha, um like lá, a gente agradece, e fazer também algum tipo de comentário, partilhando algo que foi importante para você. Isso também, com certeza, é muito enriquecedor para todos nós. Fica na paz, ânimo e generosidade. E até a próxima.